Olá a todos, meu nome é Luana Teixeira Chavante, eu sou aluna do curso de Gestão Pública em Saúde, Polo Alexânia, e minha professora orientadora é a doutora Lislane Mendonça. Essa é a minha pesquisa de TC, que tem como título Sistema de Saúde Suplementar, a sustentabilidade do sistema e os impactos sobre o SUS. A República Federativa do Brasil, de 1988, lá no seu artigo 196, define que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Visando cumprir esse dever, o Estado criou o SUS, lá em seu artigo 198, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele foi regulamentado através da Lei 8.080 de 1990 e ele se tornou um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde. No artigo 199 da Constituição Federal de 1988, diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Lá no seu parágrafo 1º, ele fala que as instituições privadas poderão participar de forma que complementem o SUS. E foi a partir daí, visando complementar, é que surgiu o mercado de saúde suplementar que a gente conhece hoje. O constante crescimento dos custos assistenciais, dos planos de saúde, seja ele individual ou coletivo ou empresarial, ele tem imposto grandes desafios aos usuários e também ao setor privado na manutenção do benefício. Segundo estudos realizados também pelo Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, a variação do custo médico hospitalar chega a ter um aumento de 16,9%, muito acima em um período de 12 meses, muito acima do que a inflação desse mesmo período. Hoje a preocupação das operadoras é em como se manter ativo no mercado diante de tantos fatores que impactam diretamente o seu custo assistencial. E é com base nesses impactos que eu procurei subsidiar estudos futuros ou pessoas que trabalham na área, identificar e discutir quais são os principais fatores que afetam diretamente a elevação dos custos das despesas assistenciais dentro da operadora de saúde em um período de 5 anos, de acordo com a legislação, de acordo com os estudos realizados recentemente. A metodologia utilizada para esse artigo foi a explicativa, e os dados eles foram coletados e fundamentados através da pesquisa e da revisão bibliográfica, em cima dos temas de sustentabilidade no sistema, saúde suplementar, mercado privado brasileiro e também com base, em publicações de periódicos, relatórios, tantos eletrônicos, impressos, todos os meios de publicação. Foram ainda também fundamentados em dados oficiais do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde e também do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Assim como eu já tinha falado lá no começo, na Constituição, no artigo 199, as instituições privadas elas podem participar do sistema de saúde visando complementar o Sistema Único de Saúde. E a Lei 9656 de 98, ela define as operadoras de saúde como pessoa física constituída sobre a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão que opere produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviço ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrante ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integralmente ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Bom, basicamente, a operadora, ela tem, a partir de que ela firma o contrato com o beneficiário, ela tem esse dever de prestar em sua integralidade, de acordo com a cobertura obrigatória, a
assistência médica aos beneficiários, médicas e odontológica, seja através da contratação do prestador, do contrato para a rede credenciada, ou seja feito um pagamento ou um reembolso ao beneficiário. Segundo o IBGE, o envelhecimento é uma tendência mundial. Pesquisas são realizadas, estudos são feitos e há uma preocupação. De acordo com alguns fatores de envelhecimento, estes podem impactar diretamente no mercado de saúde, como a prevalência de doenças crônicas, a chegada das classes mais baixas também ao mercado privado e também o aumento da complexidade das doenças. Estudos realizados pelo ISS com base numa projeção das despesas de acordo com o que foi apresentado em 2017 mostram que que o custo assistencial ele vai aumentando proporcionalmente ao envelhecimento da carteira de beneficiários, onde numa projeção de 2018 até 2030, provavelmente há uma projeção de que se gaste 190 bilhões com assistência aos seus beneficiários, as operadoras. E ainda o acréscimo é de 27,9% com relação ao último estudo realizado ao apresentado em 2017. Então, há é claro que é nítido que o envelhecimento da população ele tem um impacto importantíssimo sobre o custo assistencial. A Agência Nacional de Saúde, ela conceitua como despesas assistenciais a soma total de todas as despesas inerentes à utilização de serviços, do plano de saúde, a despesa hospitalar, a despesa ambulatorial, em todas as despesas inerentes a este serviço é considerado como custo assistencial. Bom, ela tem aumentado, as despesas assistenciais hoje, ela tem aumentado por diversos fatores, além do envelhecimento populacional, que já foi apresentado, também temos a evolução tecnológica. Todo dia surge, todo dia estamos avançando, que bom que estamos avançando, mas com esse avanço melhora para o beneficiário, pois a cada dia as cirurgias elas se tornam menos invasivas, o tempo de recuperação se torna menor, mas também para a operadora se torna cada vez mais onerosa, pois há um custo em equipamento, há um custo em aquisição de novas tecnologias, e esse custo dificilmente pode ser repassado ao beneficiário. O comportamento desses custos assistenciais, ele é avaliado por um indicador, variação de custos médicos hospitalares. E essa variação ela é composta pelos custos de internação, pelos custos de exames complementares, consultas, terapias, outros serviços ambulatoriais. Em função da ausência de legislações específicas que estabeleçam maior transparência na informação, permite que os agentes envolvidos, os agentes envolvidos no setor de saúde suplementar, ele tenham maior facilidade para fraudar, a utilização do serviço. Outro fator também que interfere nas fraudes ou também nos desperdícios é a forma de remuneração que tem hoje, que é conta aberta ou free for service, que basicamente os prestadores eles recebem pelo volume de atendimento. Então, a gente partindo de que o beneficiário ele confia naquilo que o médico dele está pedindo, na quantidade de exames, ele não tem como contestar e muito menos a operadora tem como contestar a solicitação de um médico. E disso, muitos médicos se aproveitam para aumentar. Então, assim, às vezes o beneficiário não tinha necessidade de realizar tantos exames, mas ele vai lá, o médico solicita um padrão, independente do tipo de doença que ele está procurando ali. De acordo também com estudos realizados com o Instituto de Saúde Suplementar, a representatividade das fraudes sobre as despesas assistenciais chega a 19,1% desse total. Então, é muito. E isso tem um grande impacto sobre as despesas hospitalares. Bom, a ANS define sinistro sendo o custo assistencial. Então, a sinistralidade se torna um indicador de reajuste dos contratos de prestação de serviços com base na utilização pelos beneficiários.
A sinistralidade como modalidade de reajuste, ela deve ser especificamente, ela deve constar em contrato para que a operadora possa utilizar. O plano de saúde individual ou familiar de pessoa física, ele não pode ser reajustado, né, livremente ou ser definido em contrato que vai ser por sinistralidade. Ele só pode ser reajustado com base em um índice estipulado previamente pela ANS. A Lei 9656 de 98, ela incluiu que os contratos eles só podem ser reajustados com base nesse índice ou por mudança de faixa etária. Outro fator que é de grande impacto é que a operadora ela não pode mais reajustar por mudança de faixa etária a partir dos 60 anos. Diante de toda a elevada sinistralidade, as operadoras acabam utilizando como uma estratégia a coparticipação, já que ela não pode reajustar o contrato do beneficiário, ela divide com ele um percentual do custo, um percentual pequeno, geralmente 10, 20% da conta hospitalar dele. Já tem outro fator, que é de impacto também da coparticipação, é o beneficiário, para evitar a coparticipação, ele procurar atendimento na rede pública, na rede do SUS. Sistema Único de Saúde e o ressarcimento. Conforme a gente já havia falado lá no começo, que o SUS foi criado visando cumprir um dever do Estado, conforme, né, definido pela Constituição de 88, a gente vai agora entrar na questão do financiamento do SUS, que lá no artigo 195 da Constituição, ele fala assim: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante os recursos provenientes das contribuições dos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente entende que o SUS ele é financiado pela sociedade, visto que o SUS foi instituído para assegurar os seus direitos relativos à saúde. Bom, a prestação dos serviços pelo SUS é 100% gratuito e não há como cobrar do beneficiário. E também não pode condicionar o seu atendimento numa rede do SUS ao pagamento da Seguridade Social. Apesar dos serviços prestados pela rede de atendimento do SUS ser 100% gratuito, quando esse serviço é utilizado por um beneficiário ou usuário do plano de saúde ou seguro de saúde, cabe o ressarcimento ao SUS, uma vez que se o atendimento que foi prestado era algo que era de cobertura obrigatória da operadora, então a operadora não prestou esse serviço, então a operadora deve reembolsar o SUS, né, por esse serviço que ele deveria ter prestado e não prestou, de acordo com da sua cobertura prevista em contrato. O ressarcimento ao SUS também ele serve como uma forma regulatória para a ANS, onde ela pode verificar se a operadora está cumprindo com o contrato. É uma forma de proteger os seus consumidores, né, e regular as operadoras, porque se muitos beneficiários de uma mesma operadora estão procurando a rede pública, o que está acontecendo? Então, é uma forma da ANS regular. De forma geral, um gestor, ele é responsável por administrar ou gerenciar os recursos, né, visando sempre alcançar um resultado ou uma meta que já foi traçada. E no caso, um gestor de saúde, ele tem que administrar esses recursos visando fundamentalmente atender o direito básico de todos, que é a saúde. O gestor de saúde, como um profissional habilitado com seus conhecimentos, ele tem que procurar identificar esses problemas, como a gente acabou de fazer, e classificá-los de forma por ordem de prioridade, buscando qual por ordem de importância, buscando sempre qual que deve receber uma atuação imediata. Nem todos os problemas eles precisam receber uma atuação de imediato, nem todos os problemas, às vezes um problema acaba consequentemente resolvendo um outro. Então, essa classificação por ordem de importância, por ordem de urgência, por ordem de impacto, né, em relação às rotinas operacionais do serviço a ser prestado, isso pode fazer um grande diferencial.
Bom, o grande desafio para um gestor de saúde hoje na área de saúde suplementar é encontrar formas legais de administrar esses recursos, pois uma forma assim que as normas e as leis hoje que regulamentam o mercado de saúde, elas buscam basicamente proteger o direito do beneficiário, do cidadão, mas o cumprimento dessas normas muitas vezes se torna muito oneroso para as operadoras. Quais os fatores aqui abordados, né, foi possível tanto conhecer um pouco mais sobre o sistema de saúde suplementar, como entender quais são os agentes envolvidos nesse sistema, né? E também trouxe um alerta para a importância do gestor de saúde nesse mercado. O setor de saúde, assim como qualquer outro mercado privado, ele tem como visto a lucratividade, mas ele não pode se basear somente na lucratividade, ainda tem a questão da saúde do beneficiário. Então, ele precisa buscar, o gestor de saúde terá um papel importante nisso, na hora de conseguir fazer com que o serviço fique vantajoso para ambas as partes, né? E é nesse ponto, né, que a operadora acaba enfrentando um gargalo, pois cumprir as normas, atender às necessidades dos beneficiários e ainda assim obter o lucro. Esse tem sido um gargalo e acredito que o gestor de saúde, usando todo o seu conhecimento, ele vai conseguir buscar alternativas para isso. A gente entende que muitas são as leis, a ausência de normas que permitem as fraudes, mas o gestor de saúde, usando o seu conhecimento, ele pode apresentar por meio de dados, por meio de evidências, em seus meios de comunicação com os órgãos reguladores, formas que comprovem que estão havendo essas fraudes, onde a operadora, onde a agência reguladora consiga abrir novas margens, novas formas de punição, tanto para um beneficiário quanto para um prestador que atuem de forma fraudulenta, né, na hora na comunicação, na troca de informações. Se o mercado de saúde suplementar vai se manter sustentável no mercado, né, de saúde, esse foi um questionamento que ainda não deu para responder. Mas cabe ao gestor usar de seus conhecimentos, né, para avaliar os problemas, classificá-los, até mesmo para identificar se há um problema que é secundário a um outro problema. Cimento ao SUS provavelmente é um problema secundário a outro, uma vez que quando o beneficiário que tem um plano de saúde chega a procurar os serviços, né, na rede pública, que é um serviço que estava coberto em seu contrato, provavelmente foi para fugir de coparticipação ou porque ele não encontrou atendimento na rede que a operadora informou. E também tem um fator de que, assim, a rede do SUS, ela não deveria servir para complementar a rede da operadora, e sim ao contrário, que é como foi previsto na Constituição. A iniciativa privada, ela vem como complemento ao SUS e não ao contrário. Então esse é um problema, é um fator um indicador onde a ANS, ela regula as operadoras, ela vai certamente notificar, vai identificar qual é a operadora que está procedendo dessa forma, que não está se enquadrando, para que ela possa sofrer as devidas sanções. E sanções sempre são financeiras, né, para a operadora, e não são bem-vindas. De forma geral, diante de todos os fatores aqui apresentados, ficou claro que se a operadora de saúde ela continuar seguindo o sistema de saúde, o mercado de saúde suplementar, não somente as operadoras, mas se o mercado em si continuar seguindo nessa mesma linha que está seguindo, provavelmente não será sustentável por muito tempo.